Bom dia, queridos e amados irmãos, que a graça e paz, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus seja permanente a cada família no nome santo de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje numa quinta-feira. Nós vamos continuar aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 26, algo muito importante que tem acontecido aqui. Eu parei ontem lendo o versículo 30, não é? Aliás, no 28, né? Mas eu vou ler de novo o 28 e a gente vai ver aqui a direção de Paulo. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Presta atenção. Por pouco tu me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor odeie, mas todos que hoje me ouvem venham a ser como eu, mas sem correntes. A essa altura levantou-se o rei, também o governador de Berenice, bem como os que estavam sentados com eles, e se saíram e falaram uns aos outros, dizendo: este homem não fez nada possível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então aqui uma questão muito importante. Agripa, o rei, como eu disse ontem, a Berenice, a esposa dele, era judia. Ele conhecia os judeus, a prática judaica, as leis judaicas, ele tinha pleno conhecimento de tudo. E Paulo aqui também foi fariseu, da linhagem judaica. Então, quando ele se dirige a Agripa, ele tem conhecimento que a Agripa conhece. Aí, quando ele fala do amor de Jesus, fala desse Jesus tão profundo, tão maravilhosamente, que a Agripa fala: Paulo, é por pouco que tu me convences a ser também cristão. Aí Paulo responde: não somente tu, mas todos que estão aqui, o que me ouvem, se fosse como eu sou, ou seja, cristão, exceto essas correntes que me prendem. E quando aí o rei, então, conversando com Festo, o governador, fala: não tem culpa de nada. Se não tivesse apelado para César, eu bem poderia soltá-lo. Mas uma coisa que antes, Paulo recebeu uma direção do Senhor dizendo assim: Paulo, me convém que tu vá até Roma. Convém a mim que tu vá para Roma, anunciar também lá as boas novas. O importante, queridos, que nós precisamos entender em todo o processo da nossa vida, quando Deus tem um plano para a pessoa, quando Ele tem um plano, nada pode frustrar esse plano. Não é homens, não é governo, não é inferno, não é nada pode frustrar o plano que Deus tem para a vida dessa pessoa. E o plano que Deus tinha para a vida de Paulo era grande, porque o Senhor falou: Paulo, tu vai ver quanto custa viver pela minha causa. Porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Então, quando Paulo assume esse ministério, querido, em momento algum, Paulo titubeou do ministério. Em momento algum, Paulo pensou em desistir. Em momento algum, Paulo pensou em jogar a toalha. Ao contrário, quanto mais a perseguição vinha, mais Paulo se fortalecia. É exatamente isso, querido, que o ministério nosso aqui na época de Paulo, cada vez está ficando mais difícil. O importante nós, o ministério do Evangelho,
de anunciar a palavra, de anunciar a boa nova, querido. Nós somos agente precursor do reino de Cristo, da vinda, do retorno do Senhor. Testemunha, o que é testemunha? O que ele fez por mim, fez por ti. Sermos testemunha dele. A obra que Jesus fez pela minha vida, pela tua vida, não há preço, não tem como a gente pagar. É uma dívida eterna que nós temos com o Senhor. Embora não cobre isso, a única coisa que o Senhor espera de nós, ele espera, não cobra. Preste atenção, que Deus espera de nós, através de Jesus, ele espera, não cobra. A obediência, só isso. A obediência. Então nós precisamos voltar, queridos irmãos, amados, voltar às sagradas letras, voltar à palavra, voltar à presença santa desse Deus, anunciar esse Deus maravilhoso, anunciar a obra maravilhosa de Cristo, anunciar o reino vindouro do Senhor. Às vezes eu paro, a gente às vezes dá asa na nossa imaginação, né? O reino vindouro de Cristo. É algo que não dá, não dá, amados irmãos, não dá para a gente mensurar a grandeza, a maravilha que vai ser lá. Agora, é importante para que a gente chegue lá, nós temos que passar pelas provações. Tem que passar, queridos. Não tem como. Tem que suportar o processo. E quanto mais se aproxima, já falei isso várias vezes, volto a falar, quanto mais nos aproximamos do retorno do Senhor, mais intensa está ficando a guerra. Mais intensa, porque Satanás e seus demônios sabem que eles já perderam. Eles já perderam. Agora, o que ele faz, querido? Volto a dizer novamente, ele usa as pessoas que são dele, como mula. Nós, quando a gente se entrega a Cristo, nós nos tornamos escravos do Senhor por opção. Escravo livre. Passou como escravo livre? Escravo livre. Estou livre das obras malignas do inferno. Porque ele se torna Senhor da minha vida. Se torna Senhor. E quando se torna Senhor, não somente Senhor, mas se torna amigo. Queridos irmãos, eu não consigo mesmo viver sem a presença do Espírito Santo. Eu não consigo. É impossível. Eu não entendo como pessoas dizem que conseguem viver sem Deus. Não dá. Eu dependo 100% de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu incomodo mesmo o Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu quero tua ajuda, eu quero tua presença. Tudo. Quando estou diante de uma dificuldade e não consigo solucionar, eu já dou um berro, vem me ajuda, põe a tua mão comigo aqui. Eu dependo. E é tão bom essa dependência do Senhor. Saber que eu tenho um amigo que cuida de mim. Que cuida. Desde o momento que eu deito, o momento que eu levanto, em todo momento, em todo instante. Ele cuida, ele quer cuidar de ti, meu irmão. Tu que já entregou tua vida para Cristo, e está passando por tribulação, não se preocupe, ele cuida de ti. Ele cuida. Ele cuida. Tu que ainda não se entregou a Jesus, se entrega a Cristo. Não é uma religião, não é se tornar evangélico, não é nada disso que eu estou dizendo. Se entregar a Cristo, se render aos pés dele e depender inteiramente dele. Viver na total dependência, queridos. É isso que Paulo vivia, total dependência do Senhor.
a total dependência do Espírito Santo. Paulo teve essa experiência. Ele teve essa experiência. E quando está falando aqui com o rei Agripa parou, cortou a conversa porque ele sabia que Paulo ia convencê-lo a se entregar a Cristo. Paulo ia convencê-lo. Amados, eu espero que essa palavra, esse maná, tenha contribuído para a tua vida espiritual, para o seu dia a dia, para a tua jornada. Para que esse maná tenha te fortalecido. Que o único propósito meu, o único propósito que tem na minha vida é exatamente isso. Te levar a Cristo. Por onde eu passo, o único plano meu é levar a pessoa a Jesus. E mais nada. Que tu tenha uma quinta-feira ricamente, imensamente abençoada. Em nome de Jesus, que sempre esteja sobre ti o precioso orvalho matinal. No nome de Jesus. Um bom dia a todos.